Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Essa tem sido a nossa oração, que esse breve momento desperte em você fé, fortaleça a sua coragem e te ajude a conhecer mais e mais o Senhor. E nessa manhã eu gostaria de falar para você o seguinte: a palavra do Senhor nos ensina que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Vou te explicar. Muitas pessoas acham que fazendo boas obras, que fazendo sacrifícios, até mesmo retalhando o próprio corpo e fazendo tantas obras, gestos e atitudes, não é? De sofrimento, elas estarão agradando a Deus, alcançando penitência, não é? Para que elas consigam receber perdão e viver com o Senhor. Mas a palavra do Senhor nos mostra que há algo que o Senhor se interessa muito mais do que isso. Aliás, esse tipo de atitude, em muitos momentos, por conta do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, não são necessárias. E nós vimos isso já ontem, no domingo de Páscoa, não é? Como realmente o Senhor, através da sua morte e ressurreição, nos libertou da escravidão do pecado e de todo aquele cerimonial que cerca, não é? A tentativa do homem de se libertar do pecado. Então, nós temos em Cristo liberdade e por causa disso nós podemos receber a sua palavra. Mas é importante você entender quantas pessoas estão escravizadas, fazendo oferendas, sacrifícios, matando animais, tendo que fazer alguma coisa, alguma obra para alcançar o favor, a benevolência, a bondade de Deus. Mas o Senhor ensina no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22 e 23. Está escrito: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios, em holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Então, veja que ensinamento importante. Nós estamos aqui no livro do profeta Samuel, que estava vivendo o contexto da rebeldia do rei de Israel, chamado Saul, que Deus havia dado uma orientação a ele e ele desobedeceu. Deus havia ordenado que ele combatesse um rei inimigo e ele permitiu que esse rei vivesse, bem como outras coisas que o Senhor disse que era necessário exterminar. E Saul achou melhor, né, fazer da sua cabeça e tomar uma decisão pessoal em cima de algo que Deus havia dado uma ordem para ele. Porque se esse povo sobrevivesse, eles iam maltratar Israel, eles iam continuar, não é, guerreando contra Israel e lutando contra Israel. Então Deus dá uma ordem para que Saul vencesse totalmente esse povo. E Saul desobedeceu. Esse era o contexto. Então o profeta chega até Saul, mesmo o profeta que havia sido, não é, dado a ordem para Saul fazer conforme a vontade de Deus, ele vem então e percebe que o rei está vivo, que os animais foram trazidos. Então agora ele chega diante de Saul e diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Porque essa foi a desculpa de Saul. Olha, eu trouxe o rei, né? Eu trouxe os animais para fazer sacrifício ao Senhor, para oferecer a Deus. Então Samuel diz: mas a ordem não foi essa. E o Senhor, será que ele tem tanto prazer em sacrifícios, não é? Em holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra? Veja que coisa interessante. É necessário que você conheça a palavra de Deus para que você tenha critério de que maneira você está vivendo. Se você está agradando a Deus. Ah, será que eu estou agradando a Deus? Você precisa conhecer a palavra. Se você não conhecer a palavra, você vai ter sensações. Você vai ligar o achômetro e vai falar assim: ah, eu acho que isso é bom, eu acho que isso agrada a Deus.
Mas, na verdade, você nunca foi buscar conhecer a Deus através da sua palavra. Então, o profeta diz a ele: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, muitas vezes você tem aí colocado um peso nas suas costas de sacrifícios e coisas que você. Eu tenho que fazer isso, senão dá azar. Eu tenho que fazer dessa forma, senão vai prejudicar a minha vida. E você põe esses pesos e não entende que o Senhor quer te orientar na sua palavra para que você viva em sua presença, para que você possa realmente vencer as coisas que estão ao seu redor. E ele continua dizendo assim: o atender é melhor do que a gordura de carne. Então talvez você tenha uma coisa que você faz, isso aqui eu faço, eu dou essa cesta básica, eu faço isso aqui, isso aqui agrada a Deus. E não trata bem sua família, e não trata bem os seus filhos, e não tem um bom relacionamento. Eu estou citando isso como exemplo, mas muitas coisas poderiam estar acontecendo. Que coisa maluca, não é? Que nós temos dentro de nós. A gente acha que a gente faz alguma coisa para Deus, e isso que a gente faz para Deus apaga, desfaz todas as outras coisas que a gente não faz, que nós não temos disposição. Continuamos com pecados secretos, com esqueletos no armário, com situações na nossa vida e não nos arrependemos. E isso é muito perigoso. Então veja só o que ele diz aqui: a rebelião, a rebeldia, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, né, é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Então veja só, que a rebelião é como Deus olha como se fosse feitiçaria. E a obstinação, aquela coisa de fazer o que eu quero, é a minha vontade, é como idolatria e o culto aos ídolos do lar. Então veja só como é importante você refletir e meditar na palavra do Senhor a partir desse texto para conhecer melhor e experimentar a retidão que procede de Deus para a nossa vida. E é engraçado porque o apóstolo João escreve na sua carta que os mandamentos de Deus não são penosos. As palavras do Senhor não trazem peso para a nossa vida, mas nos enchem de esperança, orientação e nos dão uma direção. O salmista chega a escrever: na tua luz vemos a luz. Eu preciso da luz de Deus para que eu possa enxergar as coisas ao meu redor. Pense, reflita e medite nisso nesse tempo, para que você não se deixe levar por algumas coisas que talvez que você faz e que você acha que somente essas coisas já suavizam, já justificam a sua vida diante de Deus. Aprenda e se desperte a conhecer mais a Deus, para que você viva por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.